Questão 435, gente. Ar escoa isotermicamente por um tubo longo horizontal de diâmetro constante. Numa seção em que a pressão é de 1 megapascal, a velocidade é 25 metros por segundo. Por causa do atrito no escoamento, a pressão numa seção distante da anterior é de 0,2 megapascal. Qual o aumento da carga cinética e qual a troca de calor em quilojoules por quilograma para que a temperatura seja mantida constante? Bom, gente, aqui nós temos que primeiro descrever um pouco essa situação em termos de desenho, só para ficar claro o que acontece. Temos um tubo, esse tubo escoa ar, e toda vez que escoa ar, gente, é complicado. Então, temos dois pontos, 1 e 2, nós temos um diâmetro constante, a pressão 1 megapascal, a pressão 2, 0,2 megapascal. E uma velocidade que foi dada, né? Aqui em V1 temos 25 metros por segundo. E um V2 que eu desconheço. A primeira pergunta, né? Então, dados os problemas e um detalhe também, né? Nós temos as velocidades, as pressões, diâmetro constante, e ele fala de um escoamento isotérmico. Isotérmico. Essa palavra, quando aparece, gente, é justamente para nos lembrar da termodinâmica, em que se o calor é trabalho mais a energia interna, isotermicamente garante que nós temos variação de energia interna nula. Então, o trabalho vai guardar uma relação com a quantidade de calor. Dá para notar pelo texto que houve por causa do atrito no escoamento, certo? Então, temos um atrito aí que vai, digamos, gerar um certo calor, e isso vai se relacionar com o trabalho do gás. Perfeito? Bom, vamos trabalhar aqui com os problemas na nossa mão por enquanto, para a gente poder entender depois essa relação de quantidade de calor com o trabalho, numa situação isotérmica. Como ele quer a diferença na carga cinética, o aumento da carga cinética, o H cinético ele vai ser dado por uma variação de V quadrado sobre 2G. Agora, eu não tenho a velocidade 2, eu preciso dela. Para achar essa velocidade 2, tendo em conta que é um escoamento simples, vale muito a pena você trabalhar com a vazão mássica. A vazão mássica em 1 é igual a vazão mássica em 2. E aí nós temos ρ1, área 1, V1, igual a ρ2, área 2, V2. Mas o diâmetro é constante. Opa, então as áreas são iguais. E o ρ? O ρ, gente, ele nasce daquela equação do PV igual a nRT. Se você lembrar que o número de mols é massa sobre massa molar RT, você consegue lembrar que ρ é pressão vezes massa molar sobre RT. Então dá para, digamos, substituir o ρ por essa grandeza, pressão, porque pressão nós temos. Então, dado essas duas equações, eu vou colocar ali P1, massa molar RT1, vezes V1. P2, massa molar RT2, vezes V2. E aí dá para notar, gente, dá para cortar a massa molar, dá para cortar o R, e nós estamos numa situação isotérmica, temperatura corta. Veja que existe uma relação inversamente proporcional entre pressão e velocidade. A diminuição da pressão ela está acompanhada de um aumento na velocidade. Diminuir pressão, isso nessas condições, hein? Nessa condição isotérmica. Diminuir pressão aumenta
a velocidade. Então o nosso escoamento está saindo mais rápido por conta dessa queda de pressão. Agora, isso acontece por quê? Conforme o fluido está escoando, né, existe um atrito nesse escoamento. Esse atrito vai aumentar a tensão de cisalhamento e a energia que está sendo eliminada das bordas, ela não vai poder ser transferida para outro lugar, senão para o fluido em cima, ou perdão, para o fluido no meio, né? Então, se nós tínhamos lá um perfil de velocidade que tinha lá sua velocidade de 25 metros por segundo, esse perfil ele vai ficar um pouco mais afunilado, digamos assim, porque aí as energias cinéticas que estão sendo perdidas para o atrito estão sendo transferidas e executando um trabalho no fluido do meio, que está livre de atritos, adquirindo então a velocidade V2. E isso acontece, digamos, seria como quem estrangula, né, a mangueirinha. Se você diminui o calibre, é quase igual, né? Porque já que está ficando mais atrito, está ficando menos livre para escoar próximo das bordas. Então o líquido acaba escapando, né, nesse meio que sobrou. Isso seria só uma interpretação, gente. Agora, vamos jogar os dados. Você tem 1 megapascal, V1 que é 25, 0,2 megapascal, V2. E a velocidade V2, corta aqui esse mega, vai dar 125 metros por segundo. Está aumentando a velocidade, como a gente tinha visto. Então a variação da carga cinética, ela vai ser dada por V2 ao quadrado sobre 2G menos V1 ao quadrado sobre 2G. Então seria 125 ao quadrado menos 25 ao quadrado, tudo isso dividido por 20. Essa continha vai dar 750 metros. Então essa é a variação da carga cinética, está aumentando 750. Agora, da onde veio essa energia? Justamente desse atrito que eu mencionei, que como tem que ser mantido isotérmico, aqui está o ponto, né? Não há perdas, digamos, que façam com que aumente a energia interna. O fluido não está aquecendo. Já que ele não está aquecendo, essa energia que está vindo de outros que estão se sacrificando, né, ficando com menos energia, está sendo transferida para cá, para o miolo. Agora, essa situação, ela nos remete à interpretação dessa perda, né, dessa perda de carga, digamos assim. Porque é uma perda de carga, por causa do atrito no escoamento. Então ele vai perguntar agora qual é a troca de calor, para que a temperatura seja mantida constante. E detalhe, né, como está tendo atrito, automaticamente aqui esse cara tinha que aumentar a temperatura, mas não está aumentando. Então, de fato, ele vai perder energia também para o meio externo. E aí, vamos analisar a energia. A carga em 1, deixa eu colocar mais em cima, né, para aproveitar o espaço. A carga em 1 é igual a carga em 2 mais uma perda. Agora, vamos às interpretações, né? Quando você tem uma perda de carga isotermicamente, falando isotérmica, a quantidade de calor HP ela é dada por menos Q, onde esse menos Q refere-se realmente à troca de calor entre sistema e vizinhança, entre o fluido em escoamento e a sua vizinhança ao seu redor. O negativo subentende-se porque, no geral, sempre se perde energia para o meio externo. Então sempre será negativo esse Qzinho. Aí a gente bota negativo para dar trocado sinal. Então vamos às equações agora. V1 quadrado sobre 2G
mais P1 sobre gama é igual a V2 ao quadrado sobre 2G, perdão, sobre 2G, mais P2 sobre gama, menos Q. Menos Q. E como ele quer a troca de calor, nós temos que achar esse parâmetro aqui. Esse Qzinho nos interessa num primeiro momento. Seria meio que a perda de carga. Então, o que é o Qzinho? Qzinho será V2 ao quadrado sobre 2G, menos V1 ao quadrado sobre 2G, mais P2 menos P1 dividido por gama. Que a gente poderia ter colocado também sobre 2G, né? Já direto. Esse parâmetro de V2 menos V1 sobre 2G nós já encontramos. Seria justamente a variação da carga cinética. Agora, e essa relação? Então aqui vale 750. E essa relação de P com gama? Bom, primeiro detalhe, o gama, eu não posso deixá-lo realmente igual. Cada gama é individual. Por quê, professor? Por causa do ar, gente. P2 sobre gama 2 menos P1 sobre gama 1. O que é o gama? Vamos lembrar que gama é ρ vezes G. E ρ nós temos, por conta de ser um gás, está aqui. Agora, veja que ρ tem P também, né? Então a gente poderia trocar já aqui, ó. O que é o gama? Gama é ρ vezes G. E a gente viu que ρ é P, M, G, aqui é RT. Então, o gama nada mais é do que uma dependência direta com P, porque massa molar, gravidade, R, temperatura, esses parâmetros aqui serão todos nesta questão particularmente constante. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, então, P2 sobre E mão GRT menos P1 dividido por P1 E mão GRT. E olha que curioso, né? Se você fizer aqui a conta, simplificando P2, P1, vai ficar RT sobre MG menos RT sobre MG. A rigor, essa temperatura deveria ser diferente, mas é uma isotérmica. Se é uma isotérmica, gente, essa variação da pressão não vai surtir efeito nenhum na perda de carga. Porque digamos que uma coisa vai compensar a outra. Você vai perceber isso, o seguinte, essa carga de pressão, ela depende então da relação entre pressão e massa específica. A gravidade aqui a gente pode considerar. Conforme você aumenta a pressão, o gás diminui de volume, certo? Diminui de volume e vai aumentar a densidade. Se aumenta a densidade e aumenta a pressão, aqui não muda nada. Se eu vou para uma outra condição, se diminui a pressão, diminui a massa específica também, ou a densidade, porque conforme a pressão diminui, o gás se expande, a densidade dele diminui. Diminui a pressão, diminui a densidade, esse parâmetro permanece constante. Essa observação ela nos será importante, né, para tentar já resolver os problemas. Ou seja, visto que a situação é isotérmica, não há nenhuma variação na carga de pressão, no caso do nosso gás. Porque as pressões que ele vai sofrendo, as alterações das pressões, mudam também a massa específica e isso tudo não vai gerar nenhum problema. Assim, nós conseguimos descobrir que a perda de carga na forma de troca de calor, numa situação isotérmica, ela só vai ter considerações cinéticas. Então essa seria a nossa perda de carga na forma de calor, só que ele quer a bendita perda de carga em termos de kJ por quilograma, né? Bom, como ele quer energia, gente, eu posso trabalhar com as considerações mais simples, mas vamos trabalhar com o nível do Brunetti, né? No livro dele você tem essa relação. Se eu quisesse uma perda de energia, uma potência, nós temos essa condição. Agora eu vou transformar um pouquinho essas fórmulas. Potência
seria a energia, ou vamos deixar assim, né? Potência. Aqui vai aparecer ρ vezes G, e a vazão volumétrica é área vezes velocidade. E aqui é o HP. Se você rearranja ρ, área e velocidade, isso vai dar a vazão mássica, vezes G vezes HP. Ora, dividindo potência sobre vazão mássica é a mesma coisa que dividir quilojoules por segundo em relação a quilogramas por segundo, ok? Não quilojoules em si, né? Porque aqui a gente está trabalhando no sistema internacional, seria só joules. O segundo se corta. Então a gente tem joules por quilograma. Apenas joules por quilograma. Seria a divisão de potência por vazão mássica. Potência por vazão mássica dá G vezes HP. Ora, mas a perda de carga nesse caso para nós é justamente esse quesito aqui de calor trocado. Portanto, finalmente, potência sobre vazão mássica vai dar 10 vezes 750, que dá 7.500. Isso está em joule por quilograma. Essa última interpretação final é mais chatinha por conta do pré-requisito dele, né? Ele queria isso em kilojoules. Então, daqui a gente tira a resposta que essa relação dá 7,5 quilojoules por quilograma. Seria essa a resolução. Veja que está esse valor aqui na resolução. Mas a questão ela abre esse precedente, né, de interpretações da perda de carga. E essa constatação de que num sistema isotérmico não há variação de pressão. É como se eu pudesse cancelar essas cargas de pressão numa análise de conservação de energia, e como aqui não tem nenhuma altura, sobrou apenas a carga cinética. Não é sempre que será só a carga cinética, mas que as pressões se sumiram aqui, né? Se foram embora. Vamos ao próximo.